E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 matérias para você ficar bem informado. E você viu aquela live rapidinha que eu fiz sobre a nevasca que tava tendo? Pois é, fiz uma live de 1 minuto ali, só para mostrar para você que tá uma nevasca aqui no Japão. Tá, o pau tá atorando, tá. Mas é aquela velha história. Tomar um cuidado bastante. Então, vamos à pauta do dia aqui. Tá. Será que o Japão está entrando numa nova epidemia silenciosa e eles estão quietos? Por que disso? Saiu uma matéria, tá, que o Japão tem o maior nível de infecções desde quando ele começou a fazer as medições. Olha só. E saiu um vídeo de 4 minutos na NHK. Imagina uma reportagem de 4 minutos. É muita coisa. Tá? Então eu vou trazer isso para você. Claro que eu não tenho como colocar os 4 minutos aqui de vídeo. Tá? No caso assim, da NHK. Mas vou trazer um prospecto para você. Tá? Do que está rolando. Daí você tira suas conclusões em relação ao que está acontecendo no Japão. Se eles estão calados ou não. Tá? Com segunda matéria. Os salários reais no Japão continuam caindo. Só que eles estão soltando o prospecto de novembro. E para você ter uma ideia como é que a coisa deve estar tão ruim, que eles não se gabaram do pagamento de bônus de final de ano. Porque quando teve no meio do ano, foi mó estardalhaço no meio do ano passado. Foi mó estardalhaço. Não, o Japão subiu, a parte salarial está aumentando. Só que eles não falaram que era por parte dos bônus. Aí na hora que, no meio das matérias, quem lia, tá, percebia, não, isso aqui só subiu por causa dos bônus, isso aqui não vai se manter. E no final do ano agora, saiu assim, teve o pagamento de bônus e não houve esse estardalhaço. Sinal que alguma coisa está muito ruim na economia japonesa. Tá. E como última matéria, o Fed americano soltou a ata da reunião. Japonês, mas por que você está trazendo isso? Porque um dos, como é que fala assim? Uma das partes da ata do Fed diz assim: alto risco de inflação excessiva nos Estados Unidos. Isso porque o tio Trump nem entrou no poder ainda. Então pergunta para mim, quem acha que o Trump vai dar trabalho pro resto do mundo? Pois é. Porque tanto que o Trump ele já soltou também, tá? Que ele pode usar, como é que se fala assim, de um artifício que eles têm ali nos Estados Unidos, para ele poder sair taxando todo mundo, desde aliados a inimigos, tá? O negócio ali é meio complicado, só que eu não vou trazer nessa matéria, tá? Caso você queira saber sobre isso, escreve nos comentários. Dependendo da quantidade de pessoas que quiserem saber, eu coloco, tá? Porque tem, parece que algum mecanismo americano ali, que se falar que se falar que tá dando problema nos Estados Unidos, questão de risco de guerra, perigo, alguma outra coisa assim, eles podem acionar isso e sair taxando todo mundo. É que o Trump já tá falando. Tanto que você vê que o Trump já falou da Groenlândia. Você vê que o Trump falou ali do canal do Panamá também. Você vê que o negócio tá ficando meio esquisito, tá? O Trump tá com as ideias assim meio perigosas, tá? Mas vamos começar aqui. E antes que eu me esqueça, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Olha, vou colocar só o início aqui para você escutar daquela matéria de 4 minutos. Olha só. インフルエンザが猛威を振るっています。こちらはですね、ここ10シーズンの全国の医療機関から報告された患者数なんですけれども、この赤色で示したのが今シーズンで、グラフがこのように急激に上がっているのがわかります。1医療機関あたり 64.39 人と、現在の方法で統計を取り始めて以降最も多くなりました。
またインフルエンザ脳症の報告も相次いでいて、亡くなる子供も出ています。 Pois é, e o grande problema não são essas infecções. Está tendo que eu não posso falar o resto, tá? Porque o YouTube não permite. Mas está tendo falecimentos, infelizmente. Tá, brincadeiras à parte, está tendo falecimentos. E nisso, já sabe, né? Mas vamos lá. Até o dia 29 do mês passado, o número de pacientes com gripe notificados por instituições médicas em todo o país era de 64,39 por instituição médica. O maior número desde 1999, quando as estatísticas começaram a ser coletadas pelo método atual. Olha aí. E você vê que o governo japonês está quieto. Ele não está fazendo grandes campanhas, ele não está falando grandes alertas, ele está quieto. Por que será? O número de casos ultrapassou o nível de alerta de 30, né, para 43 estados. Lembrando que o Japão ele tem 47 estados. Então 43 estados estão em estado de alerta, acima do nível de alerta para infecções. Olha só. Então é complicado? É complicado. Por isso que eu estou trazendo isso para você. Por quê? Procure se proteger. Se você tem informações, se você consegue se proteger. Senão, você não vai conseguir. Tá? Por quê? Por falta de informações. Porque você vai entrar no mercado sem máscara, você vai entrar nos locais sem máscara, e nisso você pode ser que contraia a doença. E dependendo, você já sabe que muita gente, como é que se diz? Muita gente contaminada, dependendo da situação, gera o que? Mutação nos vírus. E aí? Tá? Mas vamos lá. De acordo com o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, o número de pacientes com gripes notificados em aproximadamente 5 mil instituições médicas em todo o Japão na semana que terminou, né, no dia 29 do mês passado, foi de 317.812, com um aumento de mais de 100 mil em relação à semana anterior. O número de óbitos por instituição, para quem não sabe o que é óbito, é morte, falecimento, tá? O número de óbitos por instituição médica foi de 64,39, com um aumento de 21,73 em relação à semana anterior. E é o maior número desde 1999, quando as estatísticas começaram a ser recolhidas pelo método atual. Então você vê que está tendo mortes, o Japão está calado. Aí vai saber, entre aspas, se não tem correlação com aquele troço da China. Estou levantando esse ponto porque o governo japonês, geralmente, quando tem doença, ele faz um alarde danado. E dessa vez não, ele está quieto. É isso que está estranhando. Você vê que está tendo mortes. Mas ele está calado. Mas vamos lá. Por estado, né? O estado de Oita teve o maior número de casos, com 104,84 pessoas. Seguida de Kagoshima, com 96,4 pessoas. Saga, com 94,36 pessoas. Kumamoto, 92,56. Miyazaki, com 90,24. 83,35 para Aichi. 67,53 para Osaka. 56,52 para Tóquio. E 43 estados do Japão ultrapassaram o nível de alerta. Olha. Também houve aumento na relação da semana passada em todos os estados. Com base nos dados, os números de pacientes em todo o país na semana passada eram estimados em aproximadamente 2.585.000. E o número acumulado de pacientes nessa temporada é estimado para aproximadamente 5.937.000. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar está instando as pessoas a tomarem medidas completas contra infecções, como lavar as mãos e usar as máscaras. À medida que a epidemia de gripe continua nas clínicas em Tóquio
estão ocupadas a lidar com pacientes que se queixam de sintomas como febres e tosse. Em uma clínica no distrito de Kita, em Tóquio, os números de pacientes com gripe aumentaram rapidamente desde o mês passado e o número permaneceu elevado mesmo durante o ano novo, com cerca de 25 pessoas com resultados positivos todos os dias. Então já dá para você ter uma ideia que o pau está atorando. À medida que o número de pacientes com gripe aumenta rapidamente, um total de 7 crianças já foram diagnosticadas com encefalopatia por influenza, que causa inconsciência e convulsões em hospitais pediátricos em Tóquio e Shizuoka, sendo que 2 dessas faleceram. Olha que tenso. Destes, o Centro Médico Geral Infantil Metropolitano de Tóquio, na cidade de Fujio, cerca de 2 pacientes foram internados com encefalopatia por influenza. Mas no dia 5 desse mês, 4 pacientes já foram hospitalizados também. A idade dos pacientes varia entre 1 a 9 anos e um deles faleceu devido ao agravamento dos sintomas. Olha aí. E é isso, tipo de coisa que eu estou tentando trazer esse alerta. Você tem família, tem que tomar cuidado. Tá? Infelizmente o governo japonês não está fazendo grandes campanhas para poder, como é que se fala, notificar. Então não tem jeito. Então como é que faz? Então pelo menos eu estou tentando fazer a minha parte para ajudar. Deixa eu só mexer no negócio aqui que deu. Tá meio complicadinho. Pronto. Então pelo menos se a gente tem as informações, fica fácil da gente tentar se proteger, mas se a gente não sabe de nada, tá tomando pancada, como é que a gente se protege daquilo que você não tá vendo? Se você sabe que tem uma pessoa tentando te prejudicar, você já fica com os 2 pés atrás, você já, como é que fala assim, se protege. Mas em questão de doença, vírus que é pequenininho, você não tá vendo, como é que faz? E tá tendo, você vê que sintomas até a ponto de ter falecimentos e o governo não tá notificando. Olha aí. Então, pelo menos eu estou tentando fazer a minha parte. Eu sei que muita gente acaba me julgando por aí, mas é aquela velha história. Melhor a gente fazer alguma coisa e ter a consciência limpa do que não fazer nada. Tá? Então, pelo menos minha parte eu estou tentando fazer. Mas vamos lá. Disse que a encefalopatia por influenza piora num curto período de cerca de 1 dia após os sintomas com febre, seguido de convulsões e perda de consciência. Então você vê que é complicado? Além disso, de acordo com o Hospital Infantil do estado da cidade de Shizuoka, 3 crianças foram diagnosticadas com encefalopatia por influenza no período de 1 mês, entre o mês passado e o início do ano novo, e uma delas faleceu. No hospital, 25 pessoas de 0 a 16 anos infectadas com a gripe já foram internadas com sintomas de pneumonia e asma. De acordo com um resumo do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, o CDC japonês aqui, aproximadamente de 100 a 200 casos de encefalopatia por influenza são relatados em todo o país a cada ano. E quando dá o momento de pico, quase 20 pessoas desses 100 aí a 200, elas falecem. Então você vê que traz falecimento esse tipo de doença. Então você vê que a influenza, se ela não for bem tratada, ela mata. E as pessoas brincam com isso. Por que você acha que também que eu quis mostrar a nevasca que está tendo hoje aqui no Japão? Por causa desse tipo de coisa, para as pessoas se cuidarem, tá? Da temporada anterior de 2023 até o ano passado, foram notificados 189 casos e 8 desses casos as pessoas faleceram. Tá? Então é complicado? Pra caramba. Então nessa parte, tomem cuidado. Tá? Tô tentando fazer um alerta aqui porque o governo ele divulga a informação, só que ele não tá dando aquele grande alerta, tá? Só soltou a informação, então é complicado pra caramba. Tanto que
Aoita, Yamagata e Toyama são os únicos, são os 3 estados que não entraram praticamente acima do estado de alerta. Todos os outros estados do Japão praticamente entraram, de acordo com o mapa que eles estão soltando aqui. Então tem que se tomar cuidado, pô, pra caramba, tá? Então se cuide, pelo amor de Deus. Você que está aqui no Japão, use máscara. Vai fazer compra, vai entrar num ambiente que está com muita gente, usa máscara. Se você tiver filhos, não demole, porque você vê que isso mata. Eu não deveria estar falando esse tipo de palavra porque o YouTube censura. O próprio algoritmo do YouTube já tesoura. Então nesse ponto eu tô correndo um grande risco de tomar um strike com esse vídeo. Mas é algo que eu não posso deixar de relatar para você. Tá. Vamos lá, pulando de matéria. Os salários reais aqui de novembro. Olha só. 去年11月の働く人1人当たりの現金給与の総額は平均で30万5832円と前の年の同じ月に比べて 3.0% 増え35ヶ月連続のプラスとなりました。一方で物価の変動分を反映した実質賃金は物価の上昇に賃金の伸びが追いつかず前の年の同じ月に比べて 0.3% 減りました。実質賃金がマイナスとなるのは4ヶ月連続です。 Pois é. Então, para você que entendeu o japonês, você pode pular para a próxima parte. Se você não entendeu, continua com o tiozão aqui. Vamos lá. Embora o salário total em dinheiro por trabalhador em novembro, tá, do ano passado tenha aumentado 3% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, o crescimento dos salários não acompanhou os aumentos de preços e os salários reais diminuíram. Estão tendo queda, tá, pelo 4º mês consecutivo. O que é? A inflação está comendo o poder de compra. Então, por mais que tenham falado, não, os bônus aumentaram, que não sei o que, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Só que agora, no final do ano, teve pagamento de bônus e eles não, como é que fala assim, não estão soltando grandes alertas. Vamos ver no próximo relatório do governo se eles vão falar alguma coisa. Pelo menos até novembro, tá tudo quieto. Tá? Então você vê que houve uma queda, pelo menos até novembro. Pode ser que para dezembro isso aumente por causa dos bônus. Aí corta essa queda e depois entra o valor todo de novo. Tá? Como é que fala assim? A contagem toda de novo. Então você vê que o Japão ele nunca vai conseguir declarar recessão por causa desse tipo de coisa também. De tempos em tempos ele faz alguma coisa para cortar a queda. Então diz que deu aquela melhorada na economia, mas você vê que nunca melhora. Mas continuando, então o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão realizou uma pesquisa mensal de estatística do trabalho visando mais de 30 mil estabelecimentos com 5 empregados ou mais em todo o Japão e divulgou os números preliminares. De acordo com os resultados, o salário total em dinheiro, incluindo salário base e horas extras, teve uma média de 305.832 ienes por pessoa, um aumento de 3% em relação ao mesmo mês do ano passado. E é o 35º mês consecutivo de valor positivo. Você acredita nisso? Que já tem 35 meses que está tendo aumentos salariais no Japão? Você acredita nessa falácia? Pois é, né? O governo japonês está falando que está. Então, já viu, né? Se ele está falando, quem somos nós para, como é que se fala assim, para contradizer? Desse montante, o salário regular, que equivale ao salário base, aumentou 2,7% para 265.082 ienes. O maior aumento em 32 anos. Por outro lado, os salários reais, que refletem a alteração dos preços, diminuíram 0,3% em face ao mesmo mês do ano passado, uma vez que o crescimento salarial não conseguiu acompanhar o aumento de preços. É aquela velha história. A pessoa que enaltece a inflação tem que apanhar na cara de mão fechada, tá? Porque você vê que isso aí detona.
E você vê que livros de economia enaltecem a inflação e como é que fala assim? E desvaloriza a deflação. Só que você vê que a deflação é o que faz o dinheiro da pessoa render. E infelizmente, muita gente não entende de economia. Então, quando escuta um economista falando que a deflação é ruim, ela acha que a deflação é ruim porque o cara está falando que é ruim. Mas a deflação é o que faz o salário, o dinheiro das pessoas valorizarem. Mas infelizmente, né, não é isso que se prega. Então, na prática, é uma coisa, na teoria é outra. E você vê que na teoria é tudo muito bonito, mas na prática você vê que os anos que o Japão mais prosperou foi na época que o Japão tinha a deflação. Então você vê que historicamente e empiricamente falando, mostrando, a deflação é muito melhor que a inflação. Só que aí fica naquela ganância, não, temos que fazer arrecadações. No caso da inflação, o dinheiro do povo não rende, mais pagamento de impostos. Então isso para o governo é bom, mas para as pessoas é ruim. E no contrário, a deflação para as pessoas são boas, para o governo é ruim. Então você vê que para onde que a corda arrebenta, né? Mas continuando aqui. Só para complementar, você vê que a China está passando por um momento, entre aspas, de deflação. Então você vê que eles falam que a economia chinesa está isso, está aquilo. Mas você não vê, entre aspas, eu pelo menos não tenho visto, falando que o povo está se lascando. Eu vejo falando que o governo está se lascando, porque os números do governo caíram. Mas do povo em si mesmo, eu não vejo nada falando. E aí? Tá? Mas é aquela velha história. Mas vamos lá. Os números preliminares de outubro do ano passado anunciavam que os salários reais estavam no nível do mesmo mês anterior, mas agora os números finais mostraram que estavam negativos. Por isso que eu falo para você que o governo japonês ele é meio tenso. Você vê que às vezes ele mostra um número, depois ele tem que fazer uma retificação que os números que ele mostrou estavam errados. No governo Kishida, ele era mestre para acontecer isso. Ele fazia prospectos anuais, daqui a pouco ele tinha que pedir desculpas e mostrava que aqueles prospectos estavam errados, estavam negativados. É complicado pra caramba. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com o que o governo japonês solta. Vamos lá, continuando aqui. Como resultado, os salários reais têm sido negativos durante 4 meses consecutivos. E o Ministério do Trabalho do Japão comentou: os salários parecem continuar a crescer em uma taxa elevada devido aos efeitos do sindicato trabalhista da primavera. Toda primavera no Japão tem as negociações dos sindicatos para aumentar os salários. Então, com o efeito os efeitos do sindicato trabalhista da primavera, mas os preços também continuaram a subir. É aquela velha história. Canso de falar. Se o governo falar a inflação está em 3, você pode contar que ela está em 9. A inflação real está em 9. O governo ele sempre tenta diminuir isso. Tá? Mas se você pegar todos os dados que tem, você vai ver que ele está no mínimo 9 para 12. Quer fazer um teste? Começa comigo. Estamos em janeiro. Vá no mercado, anota o preço de tudo que você acha que é básico e deixa guardado. Em dezembro você compara esse valor de janeiro com o valor de dezembro desse ano, para você ver o quanto subiu de inflação real, que o governo não conta. Isso aqui é, qualquer lugar, tá? Qualquer governo faz isso. Então não é só do governo japonês, tá? Esse tipo de coisa. É a mesma coisa o tal do IPCA no Brasil. Quando eles falam que está em X, você pode ter certeza que o troço está 3 vezes mais alto. Tá?
É tenso? Pô, pra caramba. Mas vida que se segue, né? Então vamos pular aqui para a última matéria. Tanto que isso aqui também, tá, foi motivo de destaque na mídia japonesa. Olha só. FRB は先月18日までの2日間、金融政策を決める会合を開き、政策金利を 0.25% 引き下げることを決めました。一方、会合の参加者による政策金利の見通しでは、今年は利下げのペースが緩やかになるとの見通しが示されました。8日にこの会合の議事録が公表され、ほぼすべての参加者がインフレの上振れリスクが高まっていると判断していたことが分かりました。Vamos parar por aqui e vamos lá. O Conselho de Reserva Federal dos Estados Unidos divulgou a ata da reunião de política monetária do mês passado. E verificou-se que quase todos os participantes consideraram que o risco de uma oscilação ascendente na inflação, que a inflação americana vai subir, tá, está a aumentar devido às mudanças nas políticas comerciais e de imigração, tendo em mente a tomada de posse da nova administração Trump. Eu não sei se vocês têm acompanhado o que o Trump está falando, o que ele está fazendo. Mas o que ele está fazendo, o que ele já está mostrando, isso antes de ser empossado, o negócio já é conflitante, o negócio está trazendo dor de cabeça. Eu não sei o que vai dar como é que fala assim, desses próximos anos com o Trump no poder. Mas não espere muita coisa boa, tá, que eu falo. Porque se ele for fazer tudo isso que ele está fazendo, vai dar uma dor de cabeça no resto do mundo. Eu não digo nem só Japão, mas vai ser no resto do mundo. Esse bicho vai dar um trabalho. E olha, daqui a pouco vai aparecer meia dúzia de doido querendo me xingar. Mas não estamos falando de política, estamos falando de economia. O que o Trump vai fazer politicamente falando, isso pouco me interessa, entre aspas, tá? Porque o que ele vai fazer politicamente vai refletir nos números. Mas economicamente falando, isso vai dar uma repercussão para o resto do mundo, querendo ou não. Então, por mais que eu tenha doidos que, como é que se fala assim, que vão defender o Trump, não há problema defender a pessoa. Mas defenda se for algo plausível. É igual no Brasil, né? Nesse ponto eu não tenho como deixar de colocar o Brasil como exemplo. Você vê que aumentaram as taxas, aumentaram os juros, aumentaram o caramba 4. Taxas de importação, né? Tanto que essas taxas de importações devem ter impactado em muito brasileiro que trabalha com exportações, vendendo, né? Fazendo aquele personal shopper aqui no Japão que vende para as pessoas no Brasil. Isso deve ter impactado, porque taxação de até 60% nos produtos é muita coisa. Como é que se fala assim? Esse tipo de coisa, isso quebra, como é que se fala assim, o negócio de muita gente. E aí? Só que ainda tem gente que defende esse tipo de coisa. Isso é o maior absurdo que tem. Defender aumento de imposto. E esse tipo de coisa vai comendo tudo o poder de compra da pessoa. O que antes que a pessoa podia comprar uma peça de carne, hoje só pode comprar, dependendo, metade. Por quê? O raio do imposto. Então muita gente, por incrível que pareça, por isso que eu sempre falei, já tem uns 4 anos que eu venho falando isso, as pessoas que acompanham o canal devem se lembrar, que as pessoas estão se esquecendo do que é certo e errado. O negócio só importa, meu time está ganhando, então é aquela velha história, meu time está ganhando, Deus está comigo, eu sou a justiça. E vocês que estão perdendo, vocês são o mal, vocês merecem sofrer. Basicamente, essa é a ideia de hoje. Eu não vejo por que, como é que fala assim, as pessoas não colocarem a mão na consciência, tá vendo? Isso aqui tá errado. Mas não. Não, como é que fala assim? Por mais que esteja errado, se é o time dela que tá ganhando, o partido dela que tá no poder, alguma outra coisa, eles continuam aceitando. Esse troço é complicado pra caramba, né? Mas, continuando.
O Fed realizou uma reunião de política monetária de 2 dias. Tá? É igual que acontece no Brasil e em qualquer lugar do mundo. O BOJ também costuma fazer esse tipo de coisa também. Que terminou, né, no dia 18 do mês passado, e eles decidiram baixar a taxa de juros em 0,25%. Tanto que realmente aconteceu. Por outro lado, as perspectivas para as taxas de juros da política fornecida pelos participantes na reunião indicaram que o ritmo de corte na taxa de juros será gradual esse ano. Tanto que para o BOJ, tá, já se fala, pelo menos aqui no Japão, já se fala em 2 aumentos esse ano. Em quais momentos, só Deus sabe. Tá. Eu havia, né, como alguns outros economistas japoneses também, previstos para aumento em dezembro. Não aconteceu. Alguns outros falaram em janeiro, também não aconteceu. Tá, por enquanto, nada. O Eda ele já deu a ideia aqui. Ele é muito especulador, então ele já deu a ideia, já passou a ideia aqui. Ele só vai fazer alguma coisa depois da negociação da primavera. Só que nisso ele dá aquela especulada para tentar segurar, para dar uma alta no iene, sem ter que mexer na parte cambial, só especulando. Só que chega uma hora que os investidores eles ficam muito putos. Aí a hora que começa, como é que se fala? Chutar o pau da barraca. Foi o que aconteceu. O Japão chegou a o dólar chegou a 158. E aí? Aí no momento da gravação desse vídeo deu uma oscilada a 157, mas você vê que está alto. Você vê que o negócio não está legal. E dependendo das especuladas que o Eda der, isso vai ultrapassar os 160 de novo. E aquela velha história. Você que é brasileiro viu que o Banco Central brasileiro injetou dinheiro no mercado e segurou o dólar no Brasil? Não. O Japão fez a mesma coisa tempos atrás. Segurou o dólar? Não. Então ele já sabe que injetar dinheiro do mercado para tentar segurar a alta do dólar, segura 1 ou 2 dias, depois volta a subir. É gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Em vez de tentar colocar um pacote de medidas eficazes ali para poder cortar esse aumento. Mas não. É aquela velha história. As pessoas, no caso que estão no poder, elas sabem o que está acontecendo. Elas não fazem de cara de pau. Porque historicamente falando, se a pessoa for inteligente e ela acompanhar os dados, ela sabe que injetar dinheiro não dá certo. Segura 1 ou 2 dias, mas é para poder falar que fez algum tipo de política. Né? Que faz, não, eu fiz alguma coisa, para não falar assim, eu não queria ter feito nada, mas eu fiz por pressão. Né? Tanto que agora o Galípolo entrou no poder, agora virou presidente do Banco Central ali, e tem muita gente com medo de que o Lula force o Galípolo a baixar a taxa de juros na canetada. Só que quem acompanhou a política do governo Dilma deve se lembrar que ela fez a mesma coisa na canetada. Vê o resultado que deu. Eu não preciso falar. Tá? Mas, continuando aqui. Então você vê que baixar a taxa de juros na canetada não resolve. Tá? Muito pelo contrário. A razão para isso é que a recente taxa de inflação mostrou uma taxa de crescimento superior ao esperado, embora Trump não tenha mencionado explicitamente o motivo tenha sido Trump ali explicitamente. Tá? Existe a possibilidade de que políticas comerciais e de imigração sejam alteradas no futuro, e com isso em mente, a inauguração de uma nova administração. Sim, tanto que até o presidente do Fed ali, ele pediu demissão para não entrar em conflito com o Trump. Porque o vice-presidente ele era muito ferrenho em, como é que fala assim, fazer as coisas muito claras. Tipo assim, tá lidando com números, quero transparência o máximo que puder. E já com o Trump o negócio não funciona desse jeito. Então,
para evitar, como é que se diz, certos, como é que fala assim, embates, ele já pediu as contas. Por isso que eu falo que acompanhar a geopolítica é muito importante nesse ponto. Porque você já está vendo de antemão as porqueiras que vão aparecer daqui para frente. Continuando aqui. Então, a ata dessa reunião indica que o presidente eleito Trump está cauteloso com o risco de preços de importações subirem devido às políticas com o aumento das tarifas. Então já sabe que vai ter aumento de tarifas e vai ter inflação. Tá? E que a inflação dos Estados Unidos acelera novamente. Isso é óbvio que vai acontecer. Não precisa nem ser evidente. O cara não precisa nem ser muito inteligente em economia para saber que vai dar bosta. Não tem outra palavra para falar. Me desculpe, eu sei que tem muita gente que não gosta de escutar isso. Mas vai dar. Tá? Então isso vai acontecer? Vai. Querendo ou não. Vai dar problema? Vai dar muito problema. Por isso que eu falo para você que agora, nessa época do ano, se você puder, pelo menos por causa da política do Trump, ali, que ninguém sabe qual que vai ser, se você puder, não troque de emprego aqui no Japão. Não agora. Porque nós não sabemos o que o Trump vai fazer. Só que ele já falou que ele vai taxar Deus e todo mundo, e isso vai influenciar no Japão. E de forma negativa, só que a forma negativa nós não sabemos o tamanho do impacto. Por isso que, por não saber o tamanho do impacto que vai dar, se você puder preservar seu emprego e ficar sendo um famoso senpai, tá? A sua chance de ser demitido é menor. Porque se você vira um novato numa outra empresa, e se a empresa começar a tomar impactos econômicos e começar a ter que fazer corte de funcionários, você sabe que os novatos são os primeiros a ser cortados. Então tome cuidado com isso. Tá? Por isso que eu já estou alertando de antemão. Porque tem muita coisa meio complicada. Tá? Como não está muito claro o tipo de política que ele vai dar, que ele vai fazer, então o mercado está todo alvoroçado. É muito melhor quando eles dão uma notícia ruim, mas só que uma notícia clara. Ó, vai ser horrível, desse jeito, vai ser assim, assim, assado, vai ser horrível. Pá! O mercado de início dá aquela impactada, mas depois ameniza. Não fica nesse alvoroço que está agora. Você vê que o mercado mundial em si, tá? Os investidores estão correndo para tudo quanto é lado, porque eles não sabem o que fazer. Por causa dessa ideia do Trump. Você vê que o Brasil está perdendo divisas, o Japão está perdendo divisas. Por causa desse tipo de coisa. Então é complicado pra caramba. Por isso que eu falo para você assim, se você puder, segura a onda no emprego que você tem. Tem uma grana sobrando, invista, não deixa dinheiro parado. Faça esse dinheiro trabalhar para você, porque nós não sabemos como é que realmente a coisa vai ficar daqui para frente. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal e sem firula. Tá? Você vê que aqui a gente não rasga muito, a gente não tem muito modos para falar. Tá? Mas isso é aquela velha história. Conversa de família, conversa de cozinha, geralmente é um português mais relaxado, mais aberto. Tá? Então eu procuro tentar ser o mais, como é que diz assim, japonês atatakai com você. Tá? Nesse ponto. Mais quente possível. Né? O quente que a gente fala assim, sentimentalmente falando. Tá? Pra gente poder ter um diálogo bacana. Né? Um entendimento legal. Sem ter que ficar pisando em ovos. Porque gravar vídeos, como é que fala assim? Fazer matérias pisando em ovos é complicado. Principalmente tem pessoas que não entendem aquilo que você, por mais que você esteja falando, ela não entende. Então é hora que você tem que fazer todo um rodeio para você tentar explicar para a pessoa. Aí torcer, cruzar os dedos para a pessoa entender. Sem levar para aquele viés politicado. Aqui eu tento cortar o viés político, trazer mais a parte econômica.
Porque essa parte de viés política, infelizmente, não leva a lugar nenhum. Mas os números, sim. A parte econômica, sim. Porque a parte econômica é o que está regendo a tua vida todos os dias. A política, entre aspas, não. Tá? Principalmente os políticos. Eu não sei porque que tem gente que defende político. Político é um servidor público. Ele tem que trabalhar para você. Não é você ficar de tietagem pro político. Só que as pessoas ainda não entenderam esse tipo de coisa. Infelizmente, também. Tá? Mas, vida que se segue. Então eu vou ficando por aqui. Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira. E tome cuidado com essas infecções aqui no Japão. Se você estiver vindo para o Japão a trabalho ou a turismo, tome cuidado. Tá certo? Para você que mora aqui, já faça uso da máscara frequente. Se você puder, claro. Eu vou ficando por aqui e Maido.